Nossa entrevistada de hoje é a fisioterapeuta, né, doutora Rosângela Queiroz. Bom dia, é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, falando um pouquinho do meu trabalho. Como funciona, né, a clínica? Né? Quais são as suas especialidades? Como é seu trabalho lá no dia a dia? A Clique veio com uma nova roupagem de tratamento na linha de saúde. A gente trabalha o corpo como um todo, através de técnicas baseadas na medicina germânica. A gente trabalha com microfisioterapia, leitura biológica, o RPG original Sochá, a liberação miofacial, a hipnose. São técnicas bem inovadoras, novas, né? Mas que têm tido resultados muito bons com os meus pacientes, graças a Deus. Por exemplo, se a pessoa tem aí, vamos citar aqui um problema, uma enxaqueca, isso é possível? Sim, através da microfisioterapia. A microfisioterapia é uma técnica em que você trabalha pontos de bloqueio energéticos no corpo. Sim. Então, através de microtoques no corpo, a gente encontra esses pontos de bloqueio energético, faz a liberação e o corpo do paciente vai liberar o trauma que gerou aquele bloqueio e vai entrar num processo de autocura. Então, nesse tratamento, a gente trabalha praticamente tudo no nosso corpo. Certo. Tanto enxaquecas, como síndrome do pânico, ansiedade, depressão, dores inexplicáveis, aquelas dores que o paciente vai no médico e não consegue achar o porquê que ele tem aquela dor. Sim. Né? Ele vai, o médico fala assim, não, olha, você não tem nada, mas ele está com a dor está ali. Né? Porque ele tem uma coisa que talvez foi gerada nele no feto ainda na barriga da mãe, que provocou aquele bloqueio gerou aquela patologia. Então, através da micro, a gente trabalha todo o corpo, todas as dores físicas e emocionais. Correto. Ariel, uma pergunta? Eu gostaria de saber mais sobre a última que você me falou. Você falou sobre a fisioterapeuta. É massagem? Como é que funciona? A microfisioterapia, ela é microtoques, não é uma massagem em si. Eu tenho vamos explicar assim, eu tenho uma mão de pergunta e uma mão de resposta ao corpo. E através do toque das duas mãos, ele vai entrar num ponto que ele vai me avisar que ali tem um bloqueio. Quando ele me avisa que ali tem um bloqueio, eu vou através de mapas corporais, né? A gente tem um caderno de mapas, e nesses mapas eu vou conseguir fazer a liberação daquele ponto. E aí, liberando aquele ponto, ele vai me soltar datas, né? Também através de perguntas e respostas ao corpo. Então, através dessas datas, eu tenho mais ou menos o tipo de trauma que ele sofreu naquela data. E através do entendimento da leitura biológica, geralmente é feito sempre a microfisioterapia, eu associo com a leitura biológica porque eu tenho as duas técnicas. Então, eu consigo fazer o paciente entender o que o inconsciente dele está fazendo com ele para gerar aquela patologia. E a partir do momento que ele consegue entender o que está acontecendo, ele traz para a razão e aí ele consegue controlar. Tipo, o corpo curando o próprio corpo. Exatamente. Interessante, né? Interessante. E tratamento vai de tempo para tempo, assim, com paciente? Olha, quanto tempo que... No caso da microfisioterapia, normalmente é feita uma sessão e perguntado ao corpo quanto tempo. Prazo mínimo de uma sessão para outra, até hoje, 3 semanas e prazo máximo 40 dias. Então, para um determinado sintoma do paciente, normalmente 2 a 3 sessões de micro, uma por mês. Tá? Então, é bem rápido o tratamento. De cada caso, né? Depende de cada caso, exatamente. Caso. Por exemplo, coluna, só também nessa área da senhora atende? Sim. A coluna, ela tem toda a parte física e emocional envolvida. Então, normalmente, eu indico ao paciente fazer uma sessão de micro para a gente tirar todos os pontos bloqueados em si, né? E depois a gente entra com o RPG original, que seria o realinhamento corporal. Então, aí, através do RPG, a gente faz o realinhamento corporal, tira todos os pontos em que o corpo fica travado muscularmente falando, né? O músculo trava, a fáscia trava. Então, como eu tenho várias técnicas, eu sempre consigo fazer o melhor para o meu paciente. Então, através da micro, a gente tira o trauma. Através do RPG, a gente faz o realinhamento. A liberação miofacial, às vezes, a gente solta a fáscia, porque, às vezes, sem soltar a fáscia, eu não consigo realinhar. Então, tem todo um conjunto de coisas. Inclusive, a hipnose. Quando você
quando eu faço um trabalho com micro, em que o trauma do paciente é muito forte, que ele não consegue lidar, aí a gente entra com a hipnose. Né? E a hipnose também é usada para outras coisas também, como parar de fumar, né? Tem outras técnicas também. O estresse também ajuda muito nesse travamento, né? Sim. Durante nosso dia a dia, né? Sim. Muita gente fica estressado. Também cuida dessa parte do estresse? Sim. Inclusive, na minha técnica do RPG, existem pacotes que eu faço com uma sessão de relaxamento logo após. Porque o RPG, como ele é um tratamento muito... eu falo para meus pacientes que é um tratamento tenso, porque é muita atenção o tempo todo, tanto do fisioterapeuta, por exemplo, se você faz um RPG em que o fisioterapeuta tira a mão de você, você não está fazendo um RPG. Tá? Então, o RPG é o tempo todo uma atenção, tanto do paciente quanto do fisioterapeuta para o realinhamento. Então, após o RPG, eu sempre indico o meu paciente a fazer uma sessão de relaxamento, que trabalha toda uma outra parte também. Eu trabalho com a massagem terapêutica associativa, que é uma técnica criada por mim. A gente tem essa outra técnica que também a gente associa para liberação de estresse, para liberação de pontos de gatilho, de dor, né? Tem todo um conhecimento aí. Nós temos aqui uma outra pergunta, doutora. Quem teve derrame ou AVC, é possível aí ter a cura também? Olha, cura é complicado de dizer, porque num AVC você tem as nervosas, a interrupção dessa condução. Então, não se fala, não tem como eu falar em cura. Certo. Tem uma melhora Sim, muito grande do quadro, tá? Dependendo do que foi atingido, né? E do grau que está esse comprometimento. Se tem uma vida normal, sim, né? Pode ficar até sem sequelas, mas não é uma coisa que tenha como se prometer, porque tem que avaliar o paciente, tem que ver o que grau que está esse comprometimento, né? Não seria irresponsabilidade se falar em cura. Então, uma outra pergunta, tem a idade, a partir de qual idade que já pode fazer o tratamento? Como funciona? Não tem Não idade. tem idade. Inclusive crianças que têm cólicas, né? Que tem aquelas crianças que não conseguem dormir, chorar. Eu atendi um bebezinho que ele não conseguia entrar no carro, era ele entrar no carro, ele chorava. Foi uma sessão, a mãe me ligou no outro dia já falando assim, olha, fui em Turama, ele não chorou, ele dormiu a viagem inteira. Que benção. Né? Porque ele tinha travas na gestação. Então, não tem limite de idade, o corpo não tem limite. Muitas coisas que a gente vive na nossa vida adulta, né, que acontece com a gente na vida adulta, pode ser, então, algum trauma que a gente teve até mesmo na gestação, né, doutora? Exatamente. Bacana. Ariel. Eu tenho duas perguntas. A primeira é tratamento para órgãos internos, exemplo, úlcera, doenças... Câncer, por exemplo, se você tem um câncer e sente dores, também consegue ajudar? Sim. O Dr. Hammer trabalhava com pacientes com câncer, tá? Então, o Dr. Hammer, ele tinha muito resultado em câncer, porque o câncer em si, ele é uma defesa do nosso organismo. Então, tem muita forma de você ajudar o paciente. A partir do momento que o paciente entende por que ele está com aquela patologia, ele pode sim entrar no processo de autocura e complementar o seu tratamento. A gente não fala de parar o tratamento, de forma nenhuma. Mas a microfisioterapia entra como um coadjuvante maravilhoso no tratamento do câncer. Pode até aliviar dores também, sim, né? Sim. Também dores provocadas por acidente, né? Muita gente sente trauma, né? Por acidente, vocês conseguem ajudar também? Sim, também. Todo e qualquer tipo de trauma e dor, a micro trabalha, tá? Ela trabalha todo o corpo e todas as patologias físicas e emocionais. Bacana, bacana. Parabéns aí pelo seu trabalho e que a nossa comunidade que deseja, então, ter uma consulta, né? Que agende lá a consulta, né? E qual que é o contato, mais uma vez, endereço, para quem está agora nos acompanhando? É Rua Tupi 240. Rua Tupi 240, ali no Vila Pádua, né? Isso. Próximo ali da Copasa, naquela região ali, né? 3411-2216 também, né? Isso, também. Doutora... Esse 3411-2216 também é o WhatsApp, se as pessoas quiserem entrar em contato, tá? Deixamos os nossos microfones para algo mais que você queira estar acrescentando. Fique à vontade. Bom, eu quero fazer um agradecimento, primeiramente, a Deus, né? Por estar me dando
sabedoria, conhecimento para estar ajudando as pessoas, a minha família e aos meus pacientes, principalmente, que sem eles eu não estaria aqui, né? Meu objetivo de vida é sempre estar ajudando o maior número de pessoas a encontrar saúde física e emocional. Porque sem a saúde emocional também a gente não tem uma qualidade de vida boa. Então, a minha intenção com as minhas técnicas, com a busca dessas técnicas inovadoras é isso. Ajudar o maior número de pessoas possíveis a encontrar o poder de cura que existe dentro delas mesmas. A gente souber esse poder que a gente tem dentro da gente, a gente poderia fazer o que a gente quisesse da vida. Tá certo. Muito obrigado, né, pela sua visita aqui, pela sua presença, pela sua entrevista e desejamos sucesso. Muito obrigada a vocês também.